Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós estamos aqui para meditar a palavra do Senhor. E hoje nós já vamos meditar o segundo domingo da quaresma, desse tempo B, e nós vamos meditar então sobre a transfiguração do Senhor. O texto bíblico está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. No texto litúrgico, você vai ouvir na Santa Missa, nas celebrações, naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Mas quando nós pegamos aqui na Sagrada Escritura, nós vamos ver um detalhe muito importante aqui no versículo 2. Diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado no alto de uma montanha a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Existem muitos detalhes nesse texto e que eu não vou falar deles porque nós estamos no ano B, no ano A. Ano passado, no caso, eu expliquei todos esses detalhes do texto. Então hoje eu vou me deter em outros detalhes que no ano passado eu não me detive. Por exemplo, eu disse para você que na liturgia você vai ouvir, naquele tempo, mas aqui no texto bíblico vai dizer 6 dias depois. Esses seis dias são muito importantes, é um detalhe que o texto nos traz. Por quê? Porque o que acontecia, o que eram esses 6 dias? No calendário litúrgico judaico, 6 dias depois da grande festa do perdão, que era chamada festa do Yom Kippur, ou simplesmente Kippur, era a festa das tendas. Pela festa Yom Kippur, segundo o livro do Levítico, capítulo 16, versículo 31, era uma festa muito importante, uma das festas mais importantes, era até conhecida como a festa, os sábados dos sábados, ou seja, todas as outras festas eram guiadas, se deixavam guiar pela festa do Yom Kippur. Então se contava os dias das outras festas a partir então da festa do Yom Kippur. Então nós vemos aqui 6 dias depois, não é à toa que está esse texto, é para dizer que 6 dias depois da festa do Yom Kippur, que é a festa do grande perdão, onde se deveria pedir perdão a Deus e pedir ao mesmo tempo perdão ao próximo. Na cultura judaica, os rabinos explicam que todas as vezes que nós pedimos perdão a Deus, nós devemos pedir perdão de uma forma dupla, pelo mal que eu fiz e pelo bem que eu deixei de fazer. Então, ou seja, eu ao mesmo tempo que eu peço perdão a Deus, para alcançar esse perdão de Deus na festa do Yom Kippur, eu precisaria ir até o outro e me reconciliar com ele. Aquilo que Jesus vai falar no Evangelho, que antes de colocar a sua oferta no altar, se tu lembrares que tem alguém que tem alguma coisa contra ti, ou alguém com o qual você está ressentido, você deve deixar a tua oferta e te reconciliar com aquele irmão. Ou seja, era uma parte da liturgia da festa do Yom Kippur. Então, ou seja, 6 dias depois era a festa das tendas. E o que era a festa das tendas? Para a gente compreender bem, essa festa das tendas foi o período em que o povo de Deus saiu do Egito até a Terra Prometida, é aquele período em que o povo de Deus viveu no deserto em tendas. Não viveu sozinho no deserto.
Essa tenda na qual o povo se abrigava representava o próprio Deus. É como se Deus escondesse o seu povo debaixo da sua sombra. Como não? Porque era isso que Deus fazia. Deus protegia o seu povo como uma tenda. É interessante que até quando se ia armar as tendas, o telhado dessa tenda, que era feito de folhas, de palmas, enfim, o telhado dessa tenda deveria deixar uma fenda para que o povo pudesse ver o céu, para dizer que o verdadeiro teto daquela tenda era o céu, era a mão de Deus, era a glória de Deus, era a presença de Deus. Então, entrar na tenda significava entrar debaixo da sombra do Altíssimo, estar debaixo da mão de Deus que me guardava, que me protegia, que me abrigava debaixo das suas asas. Aquilo que vai dizer o Salmo 91, aquele que habita na sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde na sombra do Onipotente. Ou seja, então a festa das tendas era o período em que Deus guardou, defendeu, abrigou o seu povo no deserto. Então essa festa era celebrada de que maneira? As pessoas passavam os dias da festa habitando em tendas para lembrar do tempo em que eles moraram no deserto, abrigados na tenda e protegidos pelo próprio Deus. Então era uma festa da providência, de se saber guardado e protegido por Deus e ao mesmo tempo abandonados nas mãos de Deus. Deus é a minha providência. Deus é que está cuidando de todas as coisas, do meu deitar, do meu levantar, do meu falar, do comer, do beber. Deus está no controle de todas as coisas. Então foi nesta festa que Jesus escolheu, foi essa festa que Jesus escolheu para se mostrar transfigurado, para dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E no controle de quê? Porque Jesus aqui está a caminho de Jerusalém. Jesus está a caminho da sua crucificação. Jesus está preparando os discípulos agora para que eles pudessem, diante da cruz, fazer memória daquilo que eles viram no Tabor. Ou seja, diante da cruz, eles não pararem na dor, no sofrimento, na tristeza, no desespero que era a cruz, mas pelo contrário, que estando no fundo do abismo causado pela dor da cruz, que eles poderiam fazer memória, se lembrar que a cruz não seria a última palavra, que a morte e a dor não seriam as últimas palavras e que a última palavra seria a ressurreição. Aquilo que eles já haviam contemplado de modo antecipado na transfiguração de Jesus. Então aí, se nós pegarmos, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, nós vamos ver algo interessantíssimo que explica bem para nós o que era a festa das tendas. Jeremias 2:2. Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: eu bem me lembro de ti, da paixão da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias pelo deserto, terra onde não se planta. Ou seja, o que é a festa? A festa das tendas lembram o amor e a confiança no seguimento do Senhor. Então, quando tu me seguias no deserto, me seguias para onde eu ia, porque o teu coração estava apaixonado por mim. Então, nesse seguimento de Jesus até o Calvário, Jesus escolhe a festa das tendas para reinflamar no coração dos seus discípulos esse amor no seguimento. Independente se esse seguimento leva a um caminho de cruz ou se esse seguimento vai além da cruz, que é a própria ressurreição. Por isso, neste dia, o Senhor se transfigura, convidando os discípulos a entrarem nesse amor e nessa confiança no deserto, porque do teu amor da juventude quando me seguias no deserto, diz Jeremias 2:2. Então, ou seja, é o Senhor convidando os discípulos a entrarem nessa pedagogia, nesse caminho de amor e confiança no deserto da paixão, que eles entrariam logo, logo quando Jesus fosse crucificado. Então, estando no grande deserto da paixão, da dor, do Calvário, eles precisariam estar com o coração cheios de amor e confiança, acreditando que Deus estaria no controle de todas as coisas. Então, para vivenciá-lo bem, no amor e na confiança,
era preciso entrar na tenda que era o próprio Senhor. Então o próprio Jesus se transfigura aqui para dizer, olha, na festa das tendas vocês entram na tenda que é a sombra do Onipotente, que é o abrigo de Deus. Hoje eu quero me transfigurar diante de vocês para convidar a cada um a entrarem nessa tenda que sou eu mesmo, a nova tenda do meu corpo, a nova tenda do meu coração, porque através dessa tenda vocês serão introduzidos no santuário, no Santo dos Santos. Aí nós vemos o texto bíblico assim, é um detalhe já que eu falei, né, da festa das tendas, 6 dias após o Quipur. Nós vemos a palavra de Deus dizendo assim, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Interessante, Jesus leva consigo 3 discípulos. Mas Jesus não tinha 12 apóstolos? Será que Jesus fez acepção? Não. Jesus sabia muito bem qual era a vocação primeira de cada um desses discípulos, desses apóstolos, e por que Jesus os leva então à transfiguração. Para a gente compreender isso lá no Antigo Testamento, nós vemos que o número 3 sempre nos remete à Trindade e nos faz lembrar do Deus do Deus único, o único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos, quando Deus se revela no Antigo Testamento, ele se revela como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 testemunhas do Deus vivo. 3 testemunhas do Deus que age na história. 3 testemunhas para mostrar que Deus é um em 3 pessoas. Aqui Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus reinaugurando uma nova criação, Jesus também escolhe 3 que vão testemunhar quem Ele é. Aqui nós vemos então Pedro, Tiago e João. E esses 3, por que esses 3? Primeiro, Pedro, que seria o chefe da igreja, aquele que escuta. Então Pedro deveria confirmar a igreja. Quando a igreja passasse pela paixão, quando a igreja passasse pela dor, a igreja precisaria ser confirmada na fé com alguém que testemunhou o que viria após a cruz. Porque diante da cruz, meu querido e minha querida, as pessoas ficariam desesperadas de ver tanta dor e tanto sofrimento. A cruz como um castigo, como uma maldição, como dizia o Antigo Testamento, ficariam desesperadas. Então Jesus leva Pedro para dizer, quando a igreja estiver abalada pela dor, pelo sofrimento, pela tempestade da minha paixão, você como chefe da igreja, Pedro, tens a missão de confirmar os teus irmãos na fé da transfiguração, na fé da ressurreição, mostrar para eles a necessidade de permanecerem firmes, porque a morte não é a última palavra, depois da morte eu ressuscitarei. E por isso que nós temos Pedro, e os sucessores de Pedro, nós temos aí os papas que vieram depois de Pedro, a igreja, o Papa e a igreja nos confirmando como filhos da igreja, diante de todo o sofrimento que a igreja já passou, diante do Calvário que a igreja ainda passará, porque nós vemos isso no Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer que a igreja vai passar pelos mesmos caminhos de Cristo para preparar a vinda gloriosa de Jesus. Então os caminhos da paixão, da sua dor, da sua morte, da sua ressurreição. Então vai passar pelo mesmo caminho do Calvário. Qual foi o caminho do Calvário de Jesus? Paixão, morte e ressurreição. Então, para preparar a vinda gloriosa de Jesus, a igreja também vai passar pela paixão, pelas dores profundas da morte, e vai passar e vai chegar na ressurreição, na vinda gloriosa de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão diante dela. E estou dizendo tudo isso porque Pedro, por isso que Jesus leva Pedro na transfiguração, para dizer, diante da morte, por exemplo, quando Jesus morre, Pedro tinha necessidade então de confirmar os irmãos e permanecerem firmes. E nós temos ainda o nosso Pedro na igreja, para diante da morte, diante da dor, da paixão, nos confirmar. Depois Jesus leva então, Pedro, Tiago. Tiago é a mesma coisa que no hebraico, é a mesma coisa que Jacó, ou seja, aquele que foi endireitado, que era torto, foi endireitado por Deus, aquele que representa todo o povo antigo, todo o povo de Israel, ou seja, que também precisaria ver em Jesus o Messias ressuscitado, aquele que cumpriu todas as profecias e dizer que a salvação também era para eles.
E ao mesmo tempo Jesus leva João, cujo nome significa Deus faz graça, ou seja, Deus derrama sua graça sobre todos os homens, de todos os tempos e de todas as gerações, de todos os povos e culturas. Então, 3 que testemunhariam a ressurreição de Jesus de modo antecipado na sua transfiguração e que precisariam testemunhar que o Senhor venceria a própria morte. Então, nós vemos depois, eu falei que não ia dar muitos detalhes, então vou ficar com Pedro, Tiago e João. Nós vemos o corpo de Jesus transfigurado, é uma ressurreição antecipada para que diante da dor, como eu disse, eles não fossem cegados pela dor, mas tivessem diante deles a esperança da transfiguração, a esperança da ressurreição. E o interessante é que nós vemos 2 personagens que se apresentam aqui, já falei isso ano passado, mas repito, Moisés e Elias. Moisés, cujo o túmulo não foi encontrado, diz a palavra de Deus, para dizer que também Jesus não seria encontrado no túmulo, e Elias, que foi arrebatado aos céus, já prefigurando a ascensão de Jesus aos céus. Só que eu gostaria de pegar com vocês ainda hoje, Êxodo 33, 18 a 23, que vai dizer assim para nós. Moisés disse: mostra-me tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença, pois favoreço a quem quero favorecer e uso de misericórdia com quem quero usar de misericórdia. Moisés pediu, o pedido de Moisés, quando Moisés pede para o Senhor: mostra-me a tua glória, mostra-me quem tu és. E acrescentou o Senhor: não poderás ver minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. O Senhor disse: eis aqui um lugar perto de mim, tu ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão enquanto passo. Quando eu retirar a mão, tu me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Então esse pedido que Moisés fez a Deus, mostra-me a tua glória, quando é que esse pedido de Moisés foi atendido? Aqui, nesse Evangelho da Transfiguração de Marcos, capítulo 9. Aqui, por isso que Moisés aparece na transfiguração de Jesus, para que o seu pedido seja atendido. Ele que pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor o escondeu na fenda da rocha e mostrou somente as suas costas. Aqui não. O Senhor mostra então quem ele é, mostra a sua glória no seu Filho Jesus, e Moisés, que tanto tempo esperou a resposta, agora recebe de Deus a resposta. Ele pode ver a glória de Deus, não mais escondido na fenda da rocha, mas agora escondido na tenda, que é o próprio Jesus. Quero terminar para confirmar aquilo que eu disse, que na dor, na paixão, na morte, eles pudessem viver fazendo memória do que eles viram no Tabor. A palavra de Deus nos confirma no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 34, quando diz assim: chegaram à propriedade chamada Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Agonia de Jesus lá no Horto das Oliveiras. Então, ou seja, os mesmos que foram para a transfiguração são os mesmos que Jesus levou para participarem da sua agonia. Quando ele derramou, o seu suor se transformou em gotas de sangue, para dizer: eu vos levei ao Tabor, agora eu estou trazendo vocês no caminho do Calvário, no Getsêmani e no Calvário, para que vocês possam estar comigo, da mesma maneira que vocês estiveram comigo no Tabor, possam viver a dor de uma maneira transfigurada, acreditando na minha resposta, na resposta do Pai, que é a ressurreição. Então hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor está neste domingo da transfiguração, nesse segundo domingo da quaresma, o Senhor está nos chamando a olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, para as nossas feridas, para as nossas dores. Nesse tempo de penitência, o Senhor está nos convidando a viver a nossa paixão de maneira transfigurada. Viver todas as dores, as cruzes e os desafios do dia a dia, sem desesperar, acreditando que a resposta é a transfiguração e a ressurreição do Senhor. Da mesma forma que Ele transfigurou,
Ele também nos transfigurará. Da mesma forma que Ele passou pela paixão, Ele nos acompanha na paixão, nos levando a olhar para aquilo que está por detrás da cruz, que é a sua ressurreição. Senhor, eu estou pedindo hoje, neste domingo, que o Senhor possa nos possibilitar a viver a mim e a esses meus irmãos que me veem, que me escutam, possibilita-nos a viver todas as dores do dia a dia, a carregar as nossas cruzes do dia a dia de uma maneira transfigurada. Senhor, que nós possamos passar pelos desafios, as tribulações, a morte, a paixão, morte, com os olhos fixos na Tua transfiguração, na certeza que a Tua palavra, a Tua ressurreição serão sempre as últimas palavras e não a dor nem a morte. Fortaleça os nossos corações, dai-nos contemplar a Tua glória, para que assim nós tenhamos coragem, força para vencer todos os desafios da paixão e do Calvário no nosso dia a dia. E que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.